Vamos falar um pouquinho da Copa de 10, cara, que não sei se... Quem era na briga pra 10, pra lateral esquerda? Era Michel, O Michel você Bastos, eu e o Felipe, né? Felipe Luiz. e o Felipe Luiz? Tinha ido. E o André Santos, né? O André tinha jogado a Copa das Confederações de 2009, mas aí fez uma besteira lá e aí chegou atrasado, se eu não me engano, numa apresentação, numa saída do ônibus pro treino, e aí o Dunga... E o Dunga era muito rígido, rígido. né? Muito rígido com esse negócio de... Eu falo que assim, o Dunga no dia a dia, era um cara... Como é que eu vou te falar? Um cara super gente tranquila, gente boa, ficava ali, contava às vezes uma piada dentro do ônibus e tal. Mas essa relação dele com a imprensa, obviamente, era muito difícil, né, Fernando? Ser taxado de ser o culpado por uma eliminação de uma seleção brasileira é muito pesado. Muito pesado. Né? A gente discutir isso aqui, tem jogador que consegue sair, tem jogador que afunda e não consegue voltar. E o Dunga foi taxado, era Dunga, né? Na década de 90. Uma covardia, né? E que 4 anos depois conseguiu conquistar, erguer a taça lá como capitão da equipe. Então essa relação do Dunga com a imprensa era muito difícil. E quando ele assumiu como treinador, muita gente ainda continuou dando muita porrada nele. Então era normal que quando viesse qualquer pergunta ali naquela aquela coletiva, que ele tivesse, obviamente, uma reação mais pesada. Mas no dia a dia, era um cara super tranquilo. Cobrava, como qualquer treinador cobra, você sabe disso. Mas a relação era boa dele com o Jorginho ali e tal, Paulo Paixão, Fábio. Tinha o Dunga brabão, entre aspas, o Jorginho tranquilo. Né? Exatamente, que dava um né? equilíbrio ali. E eu acho que o Dunga só foi mesmo pesado com a imprensa. Porque ele recebia umas perguntas ali, às vezes capciosas, você sabe que tem. E por ele acho que ter tido esse histórico, né, como treinador ali, como jogador, né, ter sido culpado por uma eliminação da seleção, ele já vinha com os 2 pés juntos mesmo e tal, mas no dia a dia era super tranquilo. E a seleção, irmão? Porque a primeira opção era o Michel, e era uma seleção totalmente diferente da Copa anterior, né? Eu digo com relação à característica mesmo, né, cara? Era Luiz Fabiano, o Robinho já jogava, o Kaká foi... Da parte da frente foi o único que permaneceu, foi o Kaká, não é isso? Não, de 2006 você tinha Ronaldo, melhor do mundo, Kaká, melhor do mundo, e Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo. Isso aí. E o Roberto quase foi como lateral também. Como lateral, acho que mais de uma vez, né? Exato. Acho que mais de uma vez. E era uma seleção totalmente diferente, né? Sim. Reformulação nas laterais, reformulação no centro do campo. Eu achava um time muito bom, tá? Eu achava um time muito bom. Aquele jogo da Holanda acabou sendo uma fatalidade, né? Que acaba acontecendo, que não pode acontecer. E acaba acontecendo um cara que dá um passe pro gol daquele, como o Felipe deu, acabou sendo expulso e como responsabilizaram, né, até pela eliminação. Mas eu queria te perguntar, você esteve nas duas, qual foi a diferença, né, de uma eliminação para outra? Porque acho que foram diferentes, né, cara? Porque qual foi a diferença? Não sei se alguém já te fez essa pergunta. Então, assim, Fernando, na de 10, eu já sabia que seria a última, né? Eu já estava com 33 anos. Sim. E imaginar que a gente, assim, você tá ali, você disputa a primeira, você não consegue ser campeão do mundo. Aí é essa questão que eu te falo, assim, alguns conseguiram. Isso. Aí você vai na segunda, você fala, eu não fui numa, na outra vai dar. Que ser, né? Porque às vezes tem um atleta que ele consegue ir numa Copa só, e ele consegue ser campeão mundial numa Copa só e não vai mais. Eu fui a 2. O lateral direito, como é que é o nome dele? Não, jogou na final, não foi campeão de 98. O lateral direito do São Paulo, que foi 98. Zé Carlos, foi 98. Foi 98. Ele não foi campeão, não foi. Então, mas acontece, né? O cara às vezes vai em uma Copa, campeão, né? Fica grandão e... Claro. Eu fui a 2. E essa de 2010 pesou mais porque a gente tinha um grupo que talvez não tivesse a qualidade no mesmo nível da de 6, mas era um grupo bem tranquilo, assim, um grupo bem unido. E a gente fez um baita jogo contra a Holanda no primeiro tempo, né? Como falou, Felipe Melo, achando o passe ali, o Robinho, de primeira já emendando e tal, que também estava super bem, Robinho. E aí a gente no segundo tempo, toma os gols, é eliminado e tal. E aí, cara, doeu mais a de 10. Doeu mais a de 10. Porque eu já sabia que eu não ia ter outra chance de ser campeão do mundo, né? E aquele sonho de moleque, de vestir a camisa da seleção brasileira, de voltar como campeão do mundo de uma Copa, não ia acontecer. Então aí é uma quebra aí
do sonho, porque eu joguei em duas... consegui realizar meu sonho de jogar na seleção, mas não de ser campeão do mundo. Então, uma quebra. Aí, pô, era uma choradeira, né? O pessoal sentado assim na hora do jantar, lá uma choradeira, danado. Eu lembro do Júlio chorando. Eu lembro, do Júlio, chorando muito. Do Lúcio chorando muito. Tem um momento marcante? Foi esse momento? Assim, foi, marcante? Cara, foi. De caras como o Lúcio, né? Que é um cara... Mas pra mim, assim, foi essa coisa de não ter mais... Acabou. Tipo assim, a seleção acabou. Pra mim não dá mais. Pra mim não dá mais. Eu não vou disputar a Copa do Mundo no Brasil com 37 anos. Jamais isso vai acontecer. Eu acho muito difícil no Brasil isso acontecer. Você sabe o que acontece na Alemanha, na Holanda, no Paraguai, qualquer lugar acontece. Mas aqui, um atleta, dificilmente com essa idade, ele consegue jogar uma Copa do Mundo. E aí eu falei assim, acabou, cara. Acabou, não consegui ser campeão do mundo e tal. E aí eu acho que a de 10 doeu mais. A de 10 acho que foi uma frustração maior, assim. O esporte, ele é maravilhoso, ao mesmo tempo ele te bate, ele te machuca de verdade. Eu vou te falar que hoje, com 49 anos, eu consigo... Você consegue se manter, ter um equilíbrio das emoções, né? Mas enquanto tu tá jogando, tu tá nessa correria, é difícil. É muito difícil. Muito difícil. E a galera respeita muito pouco o destempero desses caras. Hoje, assim, se eu ganho, já não é aquela euforia toda. Se perco também, já não é aquela choradeira toda. É isso aí. Mas nessa época aí, tu fica assim, meu irmão. Claro. Né? Tu vai, chega na final de um campeonato brasileiro, tu perde, parece que é o fim do mundo, né? Mas tu fala assim, não é isso. Tu perdeu um jogo. Às vezes tu jogou bem, tu foi melhor que o adversário. Mas tu não consegue entender por toda essa coisa que eu te falei. Segundo no Brasil não serve. Ninguém vai falar do segundo, ninguém vai dizer que tu jogou bem, que tu foi melhor. O cara vai estar falando do primeiro. O primeiro que vende, é o primeiro que, né? É o primeiro, o campeão é que vende, vai fazer propaganda, é o campeão é que consegue vender produto. Ninguém quer saber do segundo. E por isso essa relação que a gente tem de querer ser sempre o primeiro, né? A gente não... E pelo que a gente vê, não vai mudar. Difícil. Isso é cultura, isso não vai, Fernando, isso é cultural. Pra gente, eu acho até que tá diminuindo, tá? Tu acha eu acho que tá tendo um reconhecimento através de outros esportes. Como assim, Gil? Me ajuda. Por exemplo, você tem ginástica. Você sabe que tem todo um processo ali para o cara chegar numa Olimpíada. 4 anos treinando. Às vezes o cara ganha medalha de prata e com toda a dificuldade que o cara tem para o cara chegar ali e conseguir competir e conquistar, o povo brasileiro tem uma visão assim, perfeito, o cara conseguiu. O atletismo. Os caras treinando 4 anos, uma dificuldade para os caras treinarem, para os caras poderem treinar fora, para o cara treinar tal torneio mundial, uma dificuldade. O cara consegue de prata, o povo brasileiro tem uma... Valoriza um pouco mais. Aí o futebol, tu já está começando algumas equipes que conseguem chegar na final de uma determinada competição, mas que conseguem jogar bem e conseguem desenvolver, a torcida já está começando a bater palma pro time que foi segundo também. Então aí começa a melhorar um pouco, mas ainda difícil. Difícil.